Fala aí, pessoas amadas do meu Brasil. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pra gente trocar uma ideia, bater um papo bacana. Pessoal, e hoje tem um jogo do Flamengo contra a Internacional pela Libertadores, jogaço. Eu tô acreditando que vai ser um dos melhores jogos desse campeonato da Libertadores e do ano também, um dos melhores jogos do ano. Mas a abordagem aqui do vídeo hoje é diferente. Eu quero falar um pouco sobre a experiência que eu tive de conhecer um estádio de futebol pela primeira vez na minha vida. Cara, nunca fui num jogo de futebol profissional, como por exemplo um Flamengo, um Palmeiras, um Corinthians da vida, nunca fui. E eu recentemente eu fui até Brasília e conheci o Mané Garrincha, o estádio de futebol Mané Garrincha, cara, muito legal, demais. Sabe, não tinha um torcedor assim de, tipo, não ia ter jogo, tinha muitos torcedores, né, muitos visitantes. Até conheci bastante torcedores lá que estavam vindo de São Paulo. Tinha muitos torcedores de São Paulo na mesma turma de visitação que eu estava. Muitos torcedores corintianos, muitos torcedores de São Paulo e também muitos torcedores do Flamengo, né? Nesse mesmo dia. E aí o que aconteceu, cara? Eu senti uma emoção tão grande e não era nem um jogo de futebol. Não era nem um jogo de futebol. Eu senti uma emoção tão grande assim, como se eu estivesse entrando naquele estádio para me assistir um jogo. Pense numa emoção maravilhosa. Eu quero compartilhar com vocês esse sentimento bom de se sentir. Bateu até um pouco de nervoso, aquele frio na barriga, cara. Eu fiquei assim, tipo, eu um dia ainda na minha vida eu quero assistir um jogo de futebol ao vivo. Até a minha esposa que odeia futebol, ela odeia futebol. Só pelo fato de eu ligar meu celular ou uma televisão no futebol, ela já fica falando, você vai assistir futebol de novo. Mas nesse dia, ela ficou assim, extasiada. Tipo, amor, eu quero assistir um jogo de futebol. Eu quero muito assistir um jogo de futebol. Porque, nossa senhora, você tá doido, é muito legal. É muito bom. Essa emoção de estar aqui dentro, esse estádio lindo, maravilhoso, cara. E o estádio Mané Garrincha, ele é o segundo maior estádio do mundo, do Brasil, né? E é muito lindo. Aquelas cadeiras tudo vermelha, umas pilastras pelo lado de fora, muito lindo mesmo. Eu amei aquele estádio, sério. Gostei demais. E tipo assim, eu sempre vi os estádios de futebol pela televisão. Nunca fui de ver um estádio de futebol ao vivo, pelos meus próprios olhos aqui. E eu imaginava que fosse maior. E tipo, o estádio Mané Garrincha, ele é o segundo maior do país. E eu imaginava que fosse muito maior e não é. Pelas câmeras, acho que é porque as câmeras ficam muito em cima assim, já lá no final da arquibancada a gente imagina pela televisão que o estádio é muito grande, né? Cara, e não é não, o estádio é pequenininho. Aliás, o estádio em si é grande, mas o campo de futebol é pequeno. Assim, cara, aquele campo é muito pequeno. E eu fiquei, meu Deus do céu, cara, que coisa maravilhosa, que coisa incrível. E ao mesmo tempo, tipo, tudo que a gente vê na televisão, às vezes a gente acredita em muitas coisas e não é real. Eu mesmo acreditava que aquele estádio era gigantesco, imenso, mas não é, nem tanto como eu imaginava. Mas enfim, pessoal, eu tive esse sonho de conhecer o estádio, eu conheci, mas ainda não realizei o sonho de assistir um jogo de futebol ao vivo. E principalmente eu queria assistir um jogo de futebol, por exemplo, de altíssimo nível como Flamengo e Palmeiras. E é um compromisso que eu quero fazer comigo. Um compromisso que eu quero fazer comigo. De quando eu conseguir monetizar esse canal aqui, eu conseguir os meus 1.000 inscritos, que eu conseguir monetizar de certa forma, começar a ganhar dinheiro por aqui, pela plataforma também. Quando eu conseguir meus 1.000 inscritos aqui e começar, se Deus abençoar de ser monetizado aqui, eu quero gastar meu primeiro dinheiro desse canal do YouTube assistindo um jogo de futebol. Então eu já peço a vocês aí, se inscrevam no canal, dá aquela força pra gente aí. E eu quero assistir um Flamengo e Palmeiras. Quero assistir um Flamengo e Palmeiras. Eu imagino que deve ser uma coisa assim, cara, de outro mundo, uma sensação maravilhosa, enfim, só de estar falando isso aqui eu já tô sentindo já uma coisa diferente. Então, sério, eu quero mesmo. Eu peço apoio de vocês, se inscreva no canal aí, deixa aquele like e deixa um comentário também, qual a sensação de assistir um jogo de futebol pessoalmente. Do time do coração, não é qualquer jogo. Assistir qualquer jogo é como se eu fosse comer um pão de queijo diferente todos os dias. Eu quero saber
a sensação de assistir um jogo de futebol do seu time do coração. Isso deve ser inexplicável. Deve ser um sentimento assim que a gente não consegue explicar. Para quem é torcedor apaixonado por um time, deve estar sabendo o que eu tô falando. Então é isso. Eu tenho que trabalhar, já tenho que estar no tempo, tá na hora de trabalhar aqui. Deixa eu parar de gravar esse vídeo aqui. E é isso, pessoal. Esse é o meu primeiro vídeo do dia. E como eu já falei aqui no início do vídeo, hoje tem Flamengo Internacional. E pela Libertadores, a oitava de final, o Flamengo venceu o primeiro jogo por 1 a 0. Tô na torcida aqui. E mais tarde a gente vai conversando durante o dia aqui sobre esse jogo. Então, galera, um grande abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus, um bom trabalho. Que hoje seja um dia maravilhoso. Beleza? Valeu.